Vamos, meus irmãos, abrir nossas Bíblias nesse momento agora. No livro de Salmos, nós temos criado esse hábito nos últimos tempos aí de estar os Salmos na quarta-feira, no culto de quarta-feira. Abra sua Bíblia aí. Salmo, deixa a sua Bíblia aberta. E nós vamos ler Salmo de número 38. Salmo de número 38. Ele fala de relacionamentos. Coisa difícil a gente ter relacionamento, né? Se relacionar com as pessoas é muito complicado, né? Gente é difícil, verdade. Há quem diga que prefere cachorro do que gente, verdade. Mas Deus criou gente para viver com gente, né? Então gente tem que viver com gente, apesar de ser difícil. Mas ele tem que viver com gente. E aqui, esse texto aqui, ele fala de relacionamentos, mas relacionamentos na hora da dificuldade. Como é que a gente se relaciona? Já é difícil relacionar quando tudo está bem, né? Imagina quando na hora da dificuldade, como é que a gente se relaciona, né? Então ele divide aqui, né? Então o Salmo 38, ele nos diz assim, Salmo 38, vamos ler o Salmo todo, ele nos fala assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados. Excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito da falta de sossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não é oculta. Bate-me excitado o coração, falta-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve, e em cujos lábios não há resposta. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam, quando me tropeça o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não se ausentes de mim. Apressa-te em meu socorro, Senhor, salvação minha.
Amém. Este salmo, ele mostra como o salmista, aqui, Davi, ele se relacionou em várias circunstâncias da sua vida e como ele desenvolveu os seus relacionamentos na hora da dificuldade. E aqui, pelo salmo, a gente percebe que ele está falando de uma doença, né? Uma doença muito terrível, mas não apenas de uma doença física, mas também uma doença na alma, espiritual, né? Porque muitas vezes a nossa doença, os nossos problemas de relacionamento, eles não começam no exterior, às vezes eles começam no interior. Então, às vezes, nosso problema não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós não vemos. Então, às vezes, o problema está na alma, o problema está na mente, e aí ele começa a se manifestar nas coisas visíveis. Primeiro ponto importante dessa questão de relacionamentos é onde anda o seu relacionamento com Deus. Davi começa aqui nesses versículos, principalmente do 1 até o 3, ele está nessa questão do relacionamento dele com Deus, e parece que esse relacionamento com Deus está abalado, a fé dele está sendo testada. Quantas vezes nós estamos nessa questão espiritual, estamos doentes, espiritualmente falando, porque nos afastamos de Deus, e não importa qual seja o motivo, mas Davi está aqui nesta situação, num diálogo com Deus, demonstrando que ele está melhorando, ou tentando melhorar esse relacionamento com Deus, e ele começa, no versículo de número 1, ele começa a pedir a Deus: não me repreendas, Senhor. A gente vai aprender na Bíblia que o servo de Deus precisa passar pela disciplina. Mas quem é que gosta de passar pela disciplina? Mas a Bíblia diz que Deus disciplina aquele que ele ama. Mas muitas vezes a disciplina e a disciplina de Deus permite a dor em nossa vida. Então a gente percebe que Davi está sendo aqui disciplinado por Deus. Ele está sendo disciplinado por Deus, e possivelmente esta doença é a disciplina de Deus. Não sabemos exatamente o que está acontecendo, porque existe essa permissão, mas ele fala dessa disciplina como se fosse umas setas que estão cravadas nele. E a gente vai entender isso no versículo 5, que essas setas se manifestam em forma de doença. Então Deus permite que algumas coisas nos atinjam, para que a gente pare e reflita como é que está o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós precisamos fazer paradas obrigatórias, e as setas de Deus é a disciplina que Ele nos permite passar, mas com amor. Com amor. Nós vemos lá no livro de Jó, que Deus permitiu também que Jó ficasse doente, mas Ele disse para Satanás: você não pode tocar na vida dele, ele vai ficar doente, mas ele não vai morrer. Então Deus, Ele permite esta disciplina, permite horas de dificuldade para que o nosso relacionamento com Deus seja restaurado. E muitas vezes, quando as coisas ficam mais difíceis, a gente joga a culpa em Deus, a gente blasfema, o nome de Deus. Alguns abandonam a Deus na hora da dificuldade. Provérbios capítulo 3, versículo 12, o sábio diz: porque o Senhor repreende a quem ama. Então, não pense que a aprovação é para destruir você. Não, a aprovação não é para destruir você. A aprovação é para reconstruir você. É diferente. A aprovação é para que você se torne uma pessoa melhor. Nós estaremos vendo isso muito no livro de Tiago, que nós começamos domingo passado. Nós vamos ver que Deus permite essa aprovação para reconstruir o homem, para restaurar o homem. Então, a aprovação não é para a destruição do homem, mas é para a reconstrução do homem. E aqui Deus permite
essa doença na vida do salmista, né? Versículo 3, ele fala: não há parte sã da minha carne, quer dizer, eu estou todo doente, né? Mais ou menos a descrição daquilo que a gente vê lá de Jó, né? Em que Jó senta lá em determinado lugar e pega um caco de telha e começa a coçar as suas feridas, né? Eu não consigo nem imaginar, né, o tamanho dessa ferida, mas eu lembro que quando a gente era criança, antigamente, tinha um tal negócio de umas perebas que dava na gente, né, molecada ficava cheia de coisa, tinha o tal dos furúnculos, né, era uma coisa terrível, né? Hoje em dia as crianças têm mais isso não, né? Não vejo mais isso não, né? Acabou isso, né? Eu não tenho ouvido mais as crianças, né? Todo mundo fala, fulano é perebento, né? Tinha até essas brincadeiras, de tanta coisa que tinha, né? Então você imagina, né, sentado ali, Jó, o salmista querendo coçar aquilo tudo infectado, né? Jó ali com caco. Então imagina a situação, imagina o nojo que dava alguém se aproximar de uma pessoa desse jeito. Tremenda provação, na verdade, tremenda provação. E ele fala: não há saúde nos meus ossos, quer dizer, uma parte sã, não tem nada que presta nisso aqui, mas nós temos sempre que nos lembrarmos de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Para passar por esta provação, num relacionamento saudável com Deus, nós temos que ter fé de que Deus está no controle mesmo da doença, que Deus está no controle mesmo dessa provação terrível que está acontecendo. Quem está no controle ainda é Deus. Não podemos perder a fé, pois é nesse momento que a nossa fé é testada, porque é muito fácil ter fé em Deus quando tudo está bem. É fácil acreditar em Deus, é fácil amar a Deus, mais difícil é manter o nosso relacionamento com Deus quando tudo está mal. Como eu vou manter um relacionamento com Deus quando tudo está mal? Como eu vou dizer que Deus me ama? Que Deus é esse que me ama e permite que eu passe por isso? Como entender isso? É muito difícil, na verdade. Deus me ama, mas Ele permite que eu passe por isso. São lutas, são provações que nós passamos. Então, como anda o seu relacionamento com Deus quando a sua fé é testada com Ele? Porque nada acontece sem a permissão dEle. Ele que permitiu. E a gente fica muitas vezes questionando: por que Deus? Por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Mas não é o objetivo, não é o porquê, mas é para quê? Qual é o objetivo que Deus tem na sua vida, permitindo? Não é, você não está sofrendo porque você é melhor ou pior do que alguém. Então fulano não sofre, então ele é melhor do que aquele que sofre. Claro que não. É óbvio que não. Mas existe um objetivo, um propósito, que muitas vezes são mistérios para nós. E que nem sempre Deus irá responder, porque afinal de contas Ele tem obrigação alguma de responder alguma coisa? Claro que não. Mas Ele permite. E muitos de nós já passamos, estamos passando ou iremos passar. Mas nossa fé é testada. Então como anda nosso relacionamento com Ele nessa situação? Segundo ponto importante é: como é que nós nos relacionamos com a doença, né? Porque eu acredito que a pior coisa que tem é você ficar doente. Porque a doença, ela enfraquece todas as áreas da nossa vida. Enfraquece o nosso emocional e o nosso espiritual. Enfraquece muito. E isso é fundamental para que a doença seja curada. O espiritual e o emocional. Porque o espiritual a gente entende que quem faz a cura é Deus. Os milagres acontecem. Por isso, a gente precisa exercitar a nossa fé. Por isso que a nossa fé, ela é testada nessa hora. Por isso que ele faz essa descrição aqui, de 5 a 10, né? De como anda a saúde dele. Parece até um check-up aqui. O check-up que está acontecendo aqui. Ele fala lá no versículo 10 que bate-me excitado o coração. Não sei se está tendo um ataque cardíaco, o que é que o coração dele está acelerado aqui. Está batendo mais forte. Né? E quando o coração começa a bater mais forte, o negócio não está muito bom, não. O negócio está feio.
O coração dele estava batendo mais forte, né? São muitas emoções ali, tudo aquilo que ele está passando aqui, né? Então ele descreve aqui essas doenças, que ele está encurvado, que ele está com dor no corpo, né? É tanta doença que misericórdia, tanta coisa ruim. Parece que veio tudo de uma vez só. Meu Deus, acontece isso. Né? Como diz o ditado, miséria pouco é bobagem, mas que vem tudo de uma vez só em cima da pessoa, e é o caso aqui do salmista relatando, veio tudo aqui, né? As minhas chagas, a minha doença, né? Elas estão infectadas, não é apenas uma doença qualquer, tem uma infecção terrível nisso aqui, né? E ele conhece isso, e ele ainda faz uma declaração ainda, né? Versículo 5, por causa da minha loucura. Veja bem, ele reconhece que ele é responsável. Sabe, muitas vezes nós passamos por muitos problemas porque nós somos responsáveis. Às vezes não, mas muitas vezes nós procuramos, por causa do nosso estilo de vida, né? Aquilo que a gente propôs para viver. Daí ele diz, não, ele reconhece, eu sou o responsável. Eu sou o responsável. Ele entende, olha, eu sou o responsável, estou passando por isso porque a culpa é minha. Nem sempre, mas nesse caso aqui ele diz, eu sou o culpado. Então a gente tem que fazer essa reflexão e entender como é que está minha vida em termos de saúde, como é que eu me relaciono, eu cuido da minha saúde, porque infelizmente tem pessoas que não se cuidam. Infelizmente, inclusive, muitos irmãos em Cristo não se cuidam. Infelizmente, a gente tem que parar e pensar nisso. Eu posso dizer que o grande pecado do crente assim é a glutonaria. E é o que mais tem trazido doença para nós. A má alimentação. Excesso de açúcar, excesso de sal, né? Essas comidas rápidas, fast food, tudo isso tem causado o quê? E nós comemos, e é gostoso, não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que nós somos responsáveis. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu sou responsável. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu creio que Deus está em mim, como é que eu estou me relacionando nessa questão da minha saúde, né? Como é que eu estou cuidando dela? Eu sei que não posso, mas eu faço. Isso é pecado. É errado. Eu sou o culpado. Eu sou o responsável. Não é ninguém, não. Eu tenho que cuidar de mim. Tenho que fazer a minha parte, né? Tenho que deixar algumas coisas de lado. Tenho que ir no médico, fazer exercícios, né? Tomar remédio. Tenho que fazer a minha parte. Porque senão eu sou o responsável. Então nós temos que entender isso aqui, porque ele diz, ó, é loucura. Não cuidar da saúde é loucura. E nós vivemos uma geração, né? A gente lembra aí, né? Os mais experientes vão lembrar que no passado nós tínhamos um problema de desnutrição, né? Tivemos isso muito no Brasil e tal. E agora mudou. Agora a obesidade. Aí, digamos, sei lá, 20, 30 anos, até década de 80, né? Eu lembro daquelas imagens da criança, eu via aquelas criancinhas do Nordeste, né? Tudo raquítica, parecia que estava lá na Etiópia, né? Lá na África. Você via muito isso na televisão, né? Mas agora não. Agora parece que o quadro mudou, mas continua o quê? A doença pela má alimentação. Uma, né, pela falta. A outra, pelo excesso, má alimentação. Então nós temos que ver isso. E ele fala o seguinte, que ele está ansioso. E a minha ansiedade, versículo 9, e a minha ansiedade não te é oculta. Ele está ansioso com tudo isso. E provavelmente por isso o coração dele bate acelerado, ansiedade. Está ansioso por todo esse problema de saúde que ele entende que ele é o único responsável. Está ansioso. E a Bíblia fala, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então ele diz, não, está ansioso? Então ora. Fala com Deus, leva para Ele, né? Então, remédio, né, para a ansiedade é oração. Oração. Oração e mais oração. É o remédio para a ansiedade. Para restaurar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o seu corpo, com a saúde do seu corpo. Porque muitas vezes nós comemos além da conta por causa do quê? Ansiedade. Estou ansioso? Vou, né?
Aí enfiar o pé na jaca, né? Ou comer até dizer chega, é verdade. Ansiedade gera o quê? Você a comer mais. Geralmente a ansiedade faz isso. E aí, isso vai atacar o quê? Seu corpo, você não pode. Então a gente tem que ver como nós estamos na hora da dificuldade. E geralmente é na hora da dificuldade. Na hora que vem um problema, e a gente quer extravasar, né? De alguma maneira. Como a gente não bebe, então a gente vai na comida, que é tão errado quanto beber. Mas é verdade. Por quê? Na hora da dificuldade, está passando por um problema, você procura aquilo que a gente chama de válvula de escape. Alguma coisa. Então, uns vão para a bebida. Muita gente vai, infelizmente. Quando vem um problema, muita gente vai para a bebida, para as drogas, né? As drogas aí ilícitas, e outros vão para uma má alimentação, porque essa ansiedade é interessante, né? Ela pode ou aumentar sua vontade de comer ou tirar a vontade de comer. E também perder a vontade de comer também vai trazer doença, porque o seu corpo também vai enfraquecer. Quer dizer, os extremos são perigosos. Comer demais ou comer de menos é um problema. E muitas vezes causado pela ansiedade. Que aconteceu uma dificuldade, essa dificuldade deu ansiedade, e aí você vai procurar uma válvula de escape que vai acabar trazendo uma doença, porque você faz alguma coisa errada. O salmista diz, eu sou o culpado, sou o responsável. Porque estou ansioso, porque não estou me cuidando. E aí você fica completamente perdido. Né? Vê como a gente se identifica, né? A gente vai lendo e procurando entender o texto, a gente se identifica. E na hora da dificuldade, então a gente tem, na hora da dificuldade, problema de relacionamento com Deus, problema de relacionamento, né, com o corpo, né, com a saúde, né, e, né, com a doença, né, então a gente tem problema com o nosso corpo, quer dizer, a gente tem problema com Deus, quando a gente está com um relacionamento ruim, né, a gente tem problema com Deus, na hora da dificuldade, a gente tem problema com a gente, que é o nosso corpo, né, então se o meu corpo não está bem, o problema é comigo mesmo. E outra coisa que a gente vai ver aqui, a gente, quando na atividade, muitas vezes tem problemas de relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque quem são as pessoas que estão ao nosso redor? São nossos parentes e amigos. Versículo 11, ele fala que o negócio estava tão feio pro lado dele que os meus amigos e companheiros se afastaram da minha praga. O negócio estava tão feio que todo mundo correu. E meus parentes ficam de longe. Ninguém queria ajudar. Infelizmente, às vezes acontece isso. A situação está tão ruim. E a gente vai ver aqui, infelizmente, algumas pessoas chegam na hora da dificuldade, que ela está tão ruim que a pessoa fala assim, eu largo de mão. A gente encontra, às vezes, alguns casos que a família já não chega mais. Porque já tentou tanto, já se desgastou tanto, porque a dificuldade veio, e aí esse relacionamento ficou tão ruim que as pessoas abandonam. E, infelizmente, a gente vê isso, né? Afastadas, ficar longe. Isto é, a pessoa se sente abandonada de todos na hora da dificuldade. Muitas vezes esses amigos e parentes não ajudam em nada. Mas a gente vai entender o quê? Que o responsável foi ele mesmo. Ele foi o responsável. Porque ele mesmo declara, eu sou o culpado. É difícil isso. Quando a pessoa está ali, as pessoas, enquanto ele está conseguindo remar, as pessoas estão tentando querer ajudar, ele não quer. Ele não quer, né? Porque ele tem um relacionamento difícil com os amigos, com os parentes, né? Um relacionamento muito complicado, difícil, ele não quer. Ele afasta tudo e todos, não é verdade? Então a gente tem que refletir nisso. Será que na hora da dificuldade eu espanto as pessoas? Porque eu faço tanta coisa ruim comigo mesmo, com o meu corpo, né, e tal, me afasto de Deus, né, quebro meu próprio organismo com os problemas, me afasto das pessoas, né? Depois ele continua ainda no quarto ponto aqui, aí ele fala do seu relacionamento com os seus inimigos, né? Parece que o negócio, quando está pior, né, só piora, não é verdade, né? Porque ele fala, né, que os amigos sumiram, mas os inimigos estão lá, né? Os inimigos estão lá, diz no versículo 12, que eles estão armando ciladas, procurando prejudicar, né? A gente costuma dizer o ditado que cachorro morto não se chuta, mas aqueles que querem chutar o cara já está no fundo do poço e os caras estão chutando ele assim mesmo. Não, né? Não tem um amigo por perto, mas os inimigos estão tudo bem pertinho. Se puder passar aqui a perna e bater, eles vêm em situação difícil. Situação muito
difícil, né? Quando a gente passa, né, nessa hora da dificuldade, parece que não tem mais ninguém, né? Os amigos subiram, só ficaram os inimigos, né? Que quem puder me prejudicar mais ainda. Para a gente parar e pensar. E finalmente, a gente vai entender, ele termina, depois que ele faz essa declaração, o relacionamento de Deus estava quebrado, com o seu corpo está quebrado, com os parentes e amigos quebrados, pois o inimigo nem se fala, porque nunca teve um bom relacionamento. Aí no versículo 15 ele vai fazer a conclusão, que ele chega à conclusão que ele tem que voltar para Deus. No versículo 15 ele fala: pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Ele sabe que ele não tem solução para os problemas dele, do corpo, da saúde, só Deus pode ter. Ele sabe que ele não tem solução para aqueles que perseguem ele, que querem prejudicar. Ele sabe que não vai ter solução de restaurar ele sozinho o relacionamento com os amigos e parentes. Ele sabe, o único que pode restaurar tudo isso é Deus. O único que pode restaurar todos os relacionamentos. Para isso, primeiro eu tenho que começar a restaurar o meu relacionamento principal, que é com Deus. Esse é o meu relacionamento principal. Se o meu relacionamento com Deus não vai bem, nada mais vai bem. Minha saúde não vai bem. Meu relacionamento com os meus amigos e parentes não irão bem. Mais gente ruim para me prejudicar vai se levantar. É assim que acontece. Infelizmente é assim que acontece. Esse Salmo 38, né? Versículo 15, né? Você pode ver o 41 que fala, né? Esperei com paciência pelo Senhor. Você tem que ter paciência. Mas é em Deus. É em Deus. Não é esperar que eu vou encontrar a solução para o meu corpo apenas na medicina, apenas no remédio. Deus pode usar o médico, Deus pode usar o remédio, né? Não é. Não vou encontrar a solução apenas dos meus amigos, meus parentes. Ele pode usar e usa, né? Os meus problemas com pessoas que se tornam meus adversários, meus amigos, não vão acabar porque eu vou, né, aí resolver, vou trazer a paz. Não, só Jesus pode trazer a paz. Por isso que nós temos que ter essa confiança. Nós temos que ter essa confiança em Deus, de que Ele é que restaura todos os nossos relacionamentos. Mas primeiro, o meu relacionamento tem que estar bem com Ele. E aí ele termina, o último versículo, e diz: apressa-te em meu socorro, Senhor, salvação minha, né? E aí fica a pergunta inicial e principal: como anda o teu relacionamento com Deus? Porque se o meu relacionamento não estiver bem com Deus, pode ter certeza que ele não vai estar bem com mais ninguém. Ele não vai estar bem comigo mesmo. Isso vai se manifestar no meu corpo, seja na questão emocional ou física. Não vou estar bem comigo mesmo. Eu não vou estar bem com as pessoas mais próximas de mim, seja meus amigos, né, seja meus parentes. E com certeza mais problemas virão, mais pessoas ruins, porque aí eu vou me aproximar do quê? De pessoas ruins. O que a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo, quer dizer, um problema chama outro problema. Por quê? A ausência de Deus em nossas vidas. Por isso nós temos que refletir. Tudo na vida depende de como anda o nosso relacionamento com Deus. Se ele não vai bem, nada mais irá bem. As outras coisas podem até estar ruins num determinado tempo, mas se o meu relacionamento estiver bem com Deus, no tempo certo, Ele irá restaurar todo o restante. Mas para isso, eu preciso dar o primeiro passo, que é restaurar o meu relacionamento com Deus. Curva a sua cabeça agora, nesse momento, feche os seus olhos e pense nisso. Como anda o teu relacionamento com Deus, como está a sua vida, pois o teu relacionamento com Deus
é provavelmente a consequência de todos os outros relacionamentos. Consigo mesmo, com a sua saúde, com a sua vida, com as pessoas que você ama, seus amigos, seus parentes. Com certeza, mais problemas, dificuldades virão para vir contra você, mas o principal é estar sempre com Deus, sempre restaurando. E como é que nós restauramos nosso relacionamento com Deus? 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados e nos perdoar de toda maldade, de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Vamos orar. Pai, nós chegamos diante de Ti pedindo perdão pelos nossos pecados, pois muitas vezes nós quebramos nosso relacionamento contigo por causa do nosso pecado. Nos afastamos de Ti, Senhor. Isso impede o nosso relacionamento, impede o nosso crescer, e aí, consequentemente, nós vemos isso se desenvolver em todas as áreas da nossa vida. Vemos as consequências da nossa saúde, nosso relacionamento com o nosso corpo. Nós vemos essa consequência do nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos, nossos familiares, nossos parentes. Nós vemos isso tudo acontecer. E aí, mais problemas se levantam, pessoas ruins se levantam, pois nós acabamos nos aproximando de pessoas ruins. Então não permita que isso aconteça em nossas vidas. Se por algum motivo isso tem acontecido, se apressa de nosso socorro, tem misericórdia de nós, que haja um arrependimento, pedido de perdão, uma restauração da comunhão contigo no nome de Cristo Jesus. Visita realmente, ó Pai, esta vida, esta pessoa que está com o relacionamento quebrado contigo, que está sofrendo as consequências da quebra do relacionamento contigo. Que hoje, no nome de Cristo Jesus, haja essa aproximação, que essa pessoa peça perdão no nome de Jesus, se aproxime de Ti, confesse os seus pecados e clame por libertação da sua vida no nome de Jesus, ó Pai. Eu clamo isso nessa noite, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém. E assim, coração silencioso, nós estamos encerrando a primeira parte desse culto, e logo após nós estaremos dividindo em nossos grupos de oração. Amém.